Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Eu acho que dessa vez está certo já. Vê se está o negócio das câmeras. Tá não? Descarregou? Acharam aí? Isso, Marcos 10, 46. Agora foi. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. A gente vai ler até 52. Vamos lá? Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto só e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre compaixão. Essa palavra ela veio ao meu coração mediante algumas situações. E foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e após eu começar a meditar nessa palavra, começar a ouvir, a falar sobre ela, a escrever sobre ela, eu fui tomado de uma sabedoria que veio do céu para lidar com a situação. E podemos ver o resultado. Já conseguimos ver o resultado. Então, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal ou de outra, acompanhado de um desejo de minorar participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita em impulsos altruístas de ternura para com o sofredor. Isso aqui é uma definição do dicionário. E por que não falar de compaixão? Quando falar de compaixão, não falarmos sobre Bartimeu. Robson aqui, ele falou na quinta-feira, quando ele ministrou, ele falou sobre compaixão, a compaixão de Deus, né? Sobre mesmo aquelas pessoas sendo tão cruéis, aquelas pessoas têm tanto erro, mas quando eles se voltavam para Deus, eles recebiam da parte de Deus o carinho, o perdão, né? E compaixão é algo importante. E eu fui estudar um pouquinho e compaixão, e entrar um pouco por esse tema. E aí o primeiro versículo que nós lemos fala assim, ó: e foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saiu de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu. Isso me chamou a atenção. Quem era Timeu?
Eu fui dar uma pesquisada sobre quem era Timeu. Então tem algumas fontes na internet, assim, eu não sei se é verídico, se é real, mas eu olhei em várias fontes e todos falavam a mesma coisa. Então eu não sei a veracidade, mas é o que eu encontrei, que Timeu, ele era um oficial do exército, e num certo período da história ele meio que se rebelou, né, contra o exército romano, sabe? Ele arrumou um grupo de soldados para tentar agir em alguma situação, e ele foi pego, né, e prenderam ele. Mas diz a história que ele era um homem rico, um comerciante também da cidade, um homem de posse. E quando teve esse problema todo, pegaram ele e mataram. E também pegaram o seu filho, que era Bartimeu, e furaram os olhos. É o que está lá. Pesquisei para ver se era verídico, não tenho como confirmar, mas é o que a gente, quando pesquisa, é o que se encontra na internet sobre essa história. Inclusive alguém cita algumas partes do livro de Flávio Josefo, que ele conta um pouco sobre isso aí. Então, aqui eu entendo, partindo desse pensamento, partindo dessa história, que Bartimeu era filho de alguém importante. Ele era filho de alguém que tinha posse. Posso dizer, o pai dele era rico. O pai dele era conhecido em toda aquela região. Porém, depois desse incidente, depois desse problema com seu pai, e ele perde a visão, ele agora passa a mendigar. E ele tinha uma capa. Também, segundo o historiador, essa capa era dada, era que fosse uma permissão para pedir, é que fosse uma permissão dada por Roma para ele pedir. Então aquela capa era importante. É como se fosse um mendigo registrado. E ele está ali na beira do caminho. Imagine só como não vivia esse homem, como ele não estava o seu coração, como não estava o sentimento dele. Imagine você ter tudo e do nada você passar a mendigar na beira do caminho, e as pessoas passam e não está nem aí. As pessoas passam e ignoram. Alguns davam esmola, davam alguma coisa, desprezado, humilhado, sem ninguém, sem pai, sem mãe, sem parente, sem ninguém. Já pensou? Porque se você parar um pouquinho, algum dia, e começar a perguntar a essas pessoas que moram em rua, você vai ver que histórias incríveis, de pessoas que no passado tinham tudo, e do nada passaram a viver na rua. Tem uma história do contrabaixista da banda Legião Urbana. Morreu nas ruas por conta das drogas. Inclusive quando ele foi para as drogas, ele ainda estava no Legião Urbana, ele saiu da banda por conta do vício e foi viver na rua. Aqui na sua cidade, se você parar e for ouvir as histórias das pessoas. A gente estava na marcha para Jesus mesmo, e tinha uma moça, ela estava ali sentada, ela chegou catando latinha, a gente deu alguns lanches para ela, e o pastor, o evangelista, o missionário Johnny, começou a conversar com ela, histórias tristes, e não era diferente com esse homem. Então ele passa, ele soube que Jesus estava na cidade dele. Ele soube que Jesus estava na cidade dele. Então ele começa ele se posiciona em um lugar, em um local onde as pessoas passavam e poderia dar uma esmola a ele, poderia dar uma oferta, alguma coisa para ele sobreviver. Então ele era humilhado. Mas ele descobriu que Jesus estava passando, e a gente vê que quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus, movido de uma compaixão, ele para. Só que as pessoas diziam para Bartimeu:
para de gritar, não incomode. Mas ele gritava. Eu não sei qual é a situação que você passa, a situação que você enfrenta, mas Jesus, ele é compassivo. Jesus, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de vida para nos dar. Então Jesus, movido, Jesus para e manda chamá-lo. E o que me chama a atenção é que quando os discípulos chegam e Jesus ouve e fala assim: mande chamar. E chegando o cego, dizendo, chegaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta, ele está te chamando. Que palavra bonita. Eles poderiam chegar lá também e dizer: rapaz, bora lá, Jesus está te chamando. Sei lá, podia falar qualquer coisa e falar assim: tenha coragem, homem, ele está te chamando. Embora, daqui a pouco você vai entender porque que eu estou falando essas coisas. Trazer para esse tempo de hoje, é necessário termos coragem. Embora as pessoas não se importam comigo, com você, embora as pessoas desprezam, as pessoas olham muitas das vezes para a nossa situação e não nos ajudam, mas Jesus está dizendo para mim e você hoje: coragem, eu estou te chamando. E o interessante é que quando ele ouve essa palavra, ele joga aquilo que era de mais importante na vida dele, para aquela situação que ele vivia, era a sua capa. Se ele perder aquela capa, ele está ferrado, mas ele nem se importa com aquilo, porque ele sabia que ao chegar perto de Jesus, todos os seus problemas seriam resolvidos. Então ele joga aquela capa, e um salto só, a Bíblia fala que em um salto só, ele deixa e vai ao encontro de Jesus. E ao chegar perto de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele disse: que eu volte a ver. Aí Jesus fala: olha, você agora está salvo. Jesus poderia dizer: olha, eu te restauro a visão. Ele poderia tocar na visão dele e restaurar. Mas o interessante é que Jesus fala com ele assim: ó, você está salvo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele voltou a ver. Então eu quero falar para você de compaixão. O que é você ser compassivo? É você sentir a dor do outro. Não é você apoiar o erro da pessoa, é você ser compassivo. Compaixão. Se a gente utilizar a compaixão dentro da nossa casa, sabe, em várias situações, você verá como você conseguirá resolver muitos problemas. É o que falta muitas das vezes dentro da igreja, é o que falta muitas das vezes na família, é o que falta muitas das vezes no cristão. A compaixão, ela é um sentimento que você vai ajudar alguém sem olhar o que aquela pessoa fez. Isso muitas das vezes é difícil para nós. Com filho, por exemplo, como é difícil você... É por isso que tem muitas famílias aí que estão perdendo a batalha com seus filhos. Com filhos mentirosos, com filhos, sabe, que estão na rebeldia. Por quê? É necessário nesse momento usar a compaixão. É o pai se colocar no lugar do filho. Porque chega uma parte da criação em que você agora, além de ser pai, você tem que ser amigo. Porque se você não for amigo, você vai perder essa pessoa, esse filho para o mundo. Sabe por quê? Porque às vezes os pais esquecem que um dia também já foi, muitas das vezes, igual ao filho. Já aprontou. Muitos já beberam, fumou cigarro, usou droga, deu trabalho aos pais, fez o pai chorar muitas das vezes. Mas quando chega na vez do filho, ele não entende. E aí, né, a adolescência, ela mente bastante, tu começa a aprender a mentir, misericórdia. Não minta pra mim, você está mentindo, porque você fez isso. Mas chega uma parte que você agora precisa ser agora
Você precisa concluir a sua missão, você precisa criar seu filho, você precisa mudar a estratégia. O tempo de ontem não é o de hoje. A juventude passada não é a juventude de agora. Então você tem que aprender a lidar. E aí os pais têm que escolher qual lado você vai ficar. Se você quer estar certo e perder o filho, ou você quer, sabe, se remodelar e completar a missão, que é criar o filho, entregar essa pessoa pronta para a sociedade. E aí entra a compaixão, porque agora você vai sentar com o seu filho e vai tentar entendê-lo, não acusá-lo, mas dizer: eu estou contigo. O que é que aquele pai falou para o filho pródigo? Imagine só, vamos entender um pouquinho. Já pensou se essa história fosse comigo ou com você? Seu filho, Nádia, sua filha, chega aí: olha, minha mãe, você é bem rica, né? Você está lá cheio de posse. E aí Raquel pega e diz assim: minha mãe, eu quero a minha herança, eu quero tudo que é meu. E aí eu quero ir embora, eu quero ir, sei lá, morar em outro país. E aí você pega toda aquela parte que seria dela e entrega nas mãos dela e Raquel vai embora. Aí chega lá, dá tudo errado, como aconteceu com o filho pródigo, e ela volta. Aí tem Gabi em casa, né? Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Aí você faz uma festa, aí você coloca um anel no dedo, aí você comemora porque aquele filho voltou. Isso é compaixão. Talvez um de nós diria assim: ah, mas você levou todo o seu dinheiro, gastou nosso dinheiro, agora você volta. A compaixão nesses últimos tempos é muito importante, porque não dizer Jesus, quando ele chega, aquela mulher e pega no ato de adultério, e levam aquela mulher e começam ali julgar, né, e querer apedrejar. Aí Jesus está ali escrevendo no chão. Aí Jesus olha: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí foram de um a um jogando as pedras fora e saindo. E no final só ficou Jesus, e ele pergunta: onde estão os seus acusadores? Jesus olha para ela assim: vá, que eu também não te condeno, não peques mais. Eu não vejo Jesus dizer assim: olha, mulher, por que você estava fazendo aquilo? Rapaz, você não sabe que isso é errado? Você não sabe disso, aquilo? Como é que você faz essas coisas? Eu não vejo. Isso não quer dizer que Jesus foi conivente, mas Jesus falou com ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E a Bíblia fala que a partir daquele momento aquela mulher entendeu e começou a seguir Jesus. Assim como foi com Bartimeu, ele só: você agora está salvo. Bartimeu passa a ver, e a partir daquele momento ele agora começa a seguir Jesus. A compaixão de Jesus, porque ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele conhecia Jesus, ele sabia, sabe? Ele fala que filho de Davi. Por que ele chamou filho de Davi? Porque ele sabia que Jesus viria, da raiz de Davi, como estava escrito. Embora muitos não acreditavam muito, mas ele chamou. Por que ele chamou filho de Davi? Significava que ele lia. Ele sabia, ele tinha ouvido a história. Ele acreditou a partir do momento que ele viu. Ele tinha tanta fé naquilo que quando Jesus falou: venha, ele não contou conversa, largou a capa e foi só um pulo e já estou indo. E a gente vai ler aqui também. Abre aí Mateus 14:14. Mateus 14:14 está dizendo assim: ao desembarcar ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus curou todos os enfermos porque ele teve compaixão. Ele não saiu perguntando: cara, você fez o quê? O que você está sentindo? Por que você fez isso? Ele não vou curar todo mundo. Compaixão foi movido de um sentimento profundo, de colocar no lugar da pessoa. Sabia que você passa lutas na sua vida? Sabia que você passa por vários problemas na sua vida para lá na frente você ajudar alguém? Se alguém já morou na rua, ele sabe. Ele tem como ajudar alguém que já morou na rua, porque quando ele falar, ele vai falar de propriedade. Um pai que perdeu um filho, você pode
Eu posso aconselhar alguém que perdeu um filho, sabe? Mas assim, eu, graças a Deus, que Deus me guarde, eu nunca perdi os meus. Mas uma pessoa que de fato já perdeu seus filhos, perdeu um filho, ele vai entender a dor. Só que a compaixão vai além disso. Você não precisa ter vivido para se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? A gente tem ficado muita empatia, sabe? A gente quer saber o que aconteceu, a gente quer julgar. Vamos ajudar, vamos ser movidos de compaixão. O cristão que ele não tem esse sentimento no seu coração, ele precisa nascer de novo. É quando você vê alguém, eu não estou falando aqui que você tem que ser bobo, eu estou falando que se você pode ajudar, ajude. Efésios 4, 31, 32 fala assim, ó: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, tendes compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Essa igreja pode não ter muita coisa, mas tem palavra. Você só vai fazer diferente se você quiser, porque alertado foi. E a compaixão, ela é para todos. Olha aqui qual o sentimento, né, que devemos tirar: ira, cólera, blasfêmia. Isso tem que ser eliminado do meio de nós. Não pode existir essas coisas. No lugar dessas coisas nós temos que ter, pelo contrário, temos que ser bondosos e ter compaixão uns com os outros, e perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou você. Então, se eu falei algo que machucou você, eu peço perdão, meu irmão. Mas não deixe esses sentimentos, sabe, entrar em nossos corações. Precisamos pedir perdão uns aos outros, porque somos uma família, e como toda família tem problema. Eu posso estar aqui ministrando algo e você levar para o pessoal e ficar com aquilo no coração e ficar, não, chama o pastor e fala: pastor. Embora o altar do Senhor não seja lugar para mandar recado para ninguém, sabe? Que Deus me guarde disso, jamais farei isso. Mas se chegar, até que Deus me guarde, não permita essas coisas, que o altar seja o lugar de ministrar a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente entende, né? É diferente. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, não está num dia bom, não tá sentindo bem, né? Está com o sentimento meio que abalado, tá algo. Aí, ou foi mal entendido, não guarda isso no seu coração, não fique acumulando coisas. Chama o irmão, converse, peça perdão. Isso vai trazer bem para a nossa vida, vai fazer a família crescer sólida. Então a compaixão, ela é importante. Hebreus 4, 15 e 16. Pelo que temos um sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:15. Você tem um sumo sacerdote, e ele tem compaixão. Portanto, entremos com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, o momento oportuno. No momento certo da necessidade, a compaixão do Senhor nos alcança. Foi assim na vida daquele homem. Você imagina que história triste, se realmente for verídico essa história. Que história triste. Já pensou? Por conta do erro do pai, o filho pagou com a sua própria visão. Imagine que história triste. E as pessoas muitas das vezes não tinham nem compaixão dele, não estava nem aí, é mais um mendigo perdido.
Muitos daqueles poderia ter sido até comprar, já que o pai dele era comerciante, deve ter comprado lá com o pai dele, conhecia ele, mas é indiferente. E talvez você diga, mas isso aconteceu lá com o Bartimeu, será que nos dias de hoje também não acontece? Olha, tem um rapaz aqui, você sabia que tem um rapaz aqui dentro de Lauro de Freitas, ele anda bêbado aí, as pessoas não sabem, mas aquele cara ele é riquíssimo, o cara é rico, escritor de livros famosos, herdeiro de uma grande, herança. É um coroazinho, ele fica aí meio que careca, ele anda aí dentro de Lauro. O cara é rico e ele abandonou tudo isso por causa do álcool. Inteligentíssimo, chega para conversar com o cara. Várias pessoas já tentaram ajudar ele, a família tentou ajudar, mas ele não consegue largar o vício do álcool. Ele fica aqui em Lauro. O dia que eu estiver com ele, eu vou sentar com ele, eu vou fazer um vídeo para você ver. É riquíssimo. Uma história triste, porque há uma escolha. Então você tenta ajudar ele, aí é uma escolha da pessoa. Só nos resta aqui orar. Mas a compaixão, por que não dizer, a Bíblia fala a história de um homem que tinha 38 anos à beira de um tanque, e a história fala que toda vez que o anjo agitava as águas, um ia e pulava no lugar dele. Será que você pularia também? O que é que você faria? Você sabia que o anjo estava para chegar? Nessa hora ninguém pensa, não, mas a minha enfermidade eu posso aguardar mais um pouquinho. Fulano tá mais grave que eu. Você quer ver isso acontecendo? Vai no hospital geral, siga lá e fique na recepção aguardando. Tem pessoas que estão sentindo algumas coisinhas, chega outro morrendo, a pessoa vai, passa na frente para tu ver a briga que não é, sabe? Ele só que quando é coisa grave, os próprios médicos, bota na frente, e as pessoas ficam reclamando. Às vezes a sua dor é suportável, dá para suportar mais um pouquinho, mas você não aceita que alguém passe na sua frente. E aquele homem estava ali também, à beira do tanque. Essa história todo mundo conhece. Então tinha pessoas ali que poderiam esperar. Tanto é que a pessoa pulava, se jogava. Ele não poderia, alguém tinha que ajudá-lo. Mas até o dia que Jesus o encontra. Então o meu e o seu problema é resolvido através de Jesus. E se eu e você é cópia de Jesus, precisamos viver como Jesus viveu aqui na terra. E o texto que nós lemos aí fala que ele é um sumo sacerdote, porque ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele viveu aqui, ele viveu nessa terra, ele sabe o que nós passamos, ele sentiu também na pele, ele sabe quais são as dores que o ser humano carrega, quais são as dificuldades que nós carregamos. Jesus sabe, por isso que Jesus nos entende. Então quando ele viu aquele cego ali, ele se compadeceu. Houve uma compaixão, é um sentimento, é um sentimento mais profundo do amor de Cristo, do caráter de Cristo, é o amor, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A compaixão, ela é necessária na vida do casal, ela é necessária na vida dos pais com os filhos, necessária na vida dos filhos com os pais, é necessária na vida de uma amizade, é necessário dentro da igreja. A saúde da igreja é necessário, porque se você não se compadecer, se você não tem compaixão, você não evangeliza com garra, com vontade. Porque tem um projeto, acho que todo crente deveria, se você quiser um dia, vai ali na Avenida 7, na Igreja Batista ali, onde tem um projeto chamado Cristolândia. Você pode chegar lá e dizer, eu quero dar uma manhã aqui. Eles vão receber você com a maior alegria, porque você vai lá trabalhar. Você faz um dia eu vou marcar para essa igreja ir lá, para a gente servir, dar um tempo. Aí você vai ver o ser humano num estado deplorável. E vou levar um dia vocês lá. Eu vou ligar para o responsável de lá e vou escrever a gente para a gente dar um dia. Sabe o que é o dia lá? Você chega lá cedo. E aí, quando os portões abrem da igreja, aqueles moradores de rua ali
do centro ali, sabe? Os mendigos, os drogados, todo tipo de gente. Eles sobem, aí eles entram, tomam um banho, troca de roupa, corta cabelo, toma um café e vão embora. Aí no outro dia eles voltam mais sujos do que saíram. Eles pegam aquelas roupas e trocam por droga. Aquela roupinha bonitinha que você deu, quando ele volta parecendo um mulambo, porque ele pegou aquela roupa e trocou por droga. Aquele mesmo que agora eles separam as mulheres e ficam dois irmãos lá embaixo, outro na escada, porque nessa subida o homem ele pode abusar sexualmente da mulher. E muitas daquelas que estão ali sentadas já foram abusadas por algum daqueles que estão ali. E lá você não vai ver ninguém com Bíblia. Você vai tomar um susto. Você vai ver os irmãos tudo ativo, porque ali é uma bomba relógio. E aí corta o cabelo. Você vai falar de Jesus, meu amigo, eles vão dar uma lição para você, que a maioria é tudo desviado. Filho de pastor, filho de crente. E aí eles fazem isso todos os dias, até que um dia um fala: eu preciso de ajuda. Aí eles pegam, levam lá para Pojuca, pro sítio, pro Ovidio Aranha, eu não sei se vocês conhecem da Batista, é um sítio gigante, tem piscina, lá eles trabalham, e aí há um processo de libertação, e aí para tirar toda, sabe, a droga do corpo são 5 anos, você sabia que são 5 anos? Aí lá eles decidem se eles querem voltar para suas casas ou servir como voluntário. E tem feito isso. Aí agora eu passei o telefone pro missionário Jones. Teve um homem lá dos Estados Unidos, um irmão, um missionário, que doou uma casa lá em, eu não sei os nomes, quando passa para a linha verde eu já esqueço se é Pojuca, se é Montegudo. Sei que por lá de lá tem uma casa chamada, que era Casa Rosa, agora mudou, porque Casa Rosa era um prostíbulo que tinha lá, aí mudaram o nome. Aí agora recolhe essas mulheres lá, é só mulher. Sabe? Já fazia parte. Eu mandei, vou até perguntar ao pastor. É um negócio muito lindo, sério. Mas eles só levam depois que a pessoa pede. No dia que eu tive lá, irmãos, tinha um cara que ele estava usando droga, sei lá, ele tomou um tiro. Ele era filho de pastor, ele já tinha 4 ou 5 meses com a tripa, dentro de um saco de pão daqueles branco, amarrado. E eu sentei do lado dele, ele conversando, eu não sei porque ele tirou o saco, aquele negócio dentro. Meu irmão, eu falei, meu Deus, a que ponto o ser humano chega? Ele não pode ir no médico, porque se ele for, ele vai preso. Mas não larga as drogas. Aí tem o culto, faz o culto, tem o culto, eles adoram, eles choram, mas no final eu não quero não, quero ir para a rua de novo. Esse mesmo era filho de pastor, o pai dele era pastor aqui em Vida Nova. Um dia eu vou marcar para vocês ir lá. Então isso chama-se compaixão. Cristolândia, né? Se você ver aqueles irmãos, eu tinha aqueles irmãos da Batista com a camisa Jesus Transforma, é uma camisa toda amarela. Se você ver, Jesus Transforma. Não pesquisaram, já passou no Fantástico, que tinha uma moça lá na Cracolândia de São Paulo. O missionário ia para lá, eles iam para lá, e resumindo a história, eles casaram. E aí ela entrou de noiva na Cracolândia. Tem um vídeo, a coisa mais linda, toda de branco, restaurada. Ela era quase da grossura desse pedestral aí do microfone. Bonita, você nem reconhece. Consumida pelo crack. E ela casou com um missionário que ajudava ela lá, e eles hoje fazem missão lá. E ela entrou, né, na Cracolândia vestida de noiva.
sabe, marcando aquele território para ver que também, até, que nem diz, né, o Racionais, né, que até no lixão nasce flor. Se não houver a compaixão, não conseguimos fazer essas coisas. E quando estivermos pensando na nossa bolha, pensando na nossa casa, pensando na nossa vida, não conseguiremos ajudar outras pessoas. Enquanto nós estivermos sentados aqui nessas cadeiras, sem nos compadecer, sem ter compaixão, porque aquele homem, o Bartimeu, ele não tinha mais ninguém por ele. Era por isso que ele gritava: Jesus, Jesus. Já passei momentos em minha vida que todos me abandonaram, e eu só tinha o Senhor. Ainda bem que eu tenho o Espírito Santo. E eu lembro, tem uma canção de Álvaro Tito que fala: quando a dor, já falei isso aqui, vier tua vida a afligir, não te esqueça que Jesus está bem perto a te ouvir. Aí o refrão fala: e não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, você não muito irá sofrer por isso. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo podes tu confiar. E eu lembro que eu estava no fundo do poço, ninguém se importava, mas a compaixão do Senhor me encontrou. E foi necessário uma pessoa ter compaixão. Eu lembro que uma vez eu estava infartando, praticamente infartando, de tanta mágoa, tanta tristeza, tanta luta, e um sol terrível, trancado de um lugar desse assim, de eternite, uma bagunça, tanta parede do rodeio, assim, e eu deitado assim, largado. Não tirei minha vida porque nunca tive coragem. E eu vi alguém batendo na porta, essas portas assim, e eu calado. Aí ele me chama: abre, filho preto, senão eu te arrombo. Era o pastor Léo. Abre, filho preto, eu sei que tu tá aí. E aí eu abri, e ele: bora pra casa, bora comer. E: não, pastor, tá bem. Não, bora pra casa. Bora pra casa. Fui lá e deu comida. Tinha uma casa vazia, arrumou um colchão pra eu deitar, pra eu dormir. E bora ali no shopping comprar umas roupas. Comprou umas roupas pra mim, comprou um celular. Compaixão, irmão. Ele não quis saber o que eu estava passando, por que eu estava naquela situação. É por isso que eu ajudo, é por isso que eu faço. É por isso que a igreja do Senhor, ela precisa viver isso. A gente vem aqui, né, canta, se alegra. No livro de Lucas, capítulo 17, 12 e 19, fala: ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram ao encontro. Pararam de longe e gritaram: mestre, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Olha mais uma vez a compaixão. Logo que os viu, lhes disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Você sabe por quê, né? Toda vez que alguém, por exemplo, era afastado por lepra, né, uma pessoa lá, tinha que vir cá, tinha um sacrifício, depois que eram curados, tinha lá era uma rolinha, era um ponto, tinha cada animal tinha, e tinha que se mostrar ao sacerdote para ele dar o crivo. Não, está liberado. Aí eles gritam: tem compaixão de mim. Aí Jesus fala: vão lá e se mostre ao sacerdote. Olha como Jesus curava, como é que Jesus fazia. Uns ele tocava a mão, outro dizia: vai, tu é curado. Outro ele dizia assim: tu está salvo. E esse aqui Jesus falaram para ele assim: mostra-vos aos sacerdotes. E aconteceu que quando iam, ficaram purificados. Enquanto eles estavam caminhando, eles creram, acreditaram e foram. Enquanto eles estavam caminhando, eles foram purificados. E sabe o que é interessante aqui? Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça.
e este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foram 10. Apenas um voltou. Agora imagine só. Você poderia quantas das vezes Jesus nos traz cura, nos traz milagres, e muitas vezes não agradecemos ao Senhor, não o adoramos. E aqui é interessante que foram 10, mas apenas um. Mas esse que votou recebeu salvação. Não foi apenas curado, ele foi salvo. Então a gente vai ver aqui mais uma vez a compaixão. No livro de Salmos 25, 6 diz: Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. A compaixão do Senhor e a bondade dele é eterna. Se a gente for falar aqui de versículos que falam de compaixão, a gente vira aqui à noite. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, e a gente já encerra, é que a gente precisa entender de fato o que é o Evangelho do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, e esse poder o mundo vai experimentar através da sua vida. Porque se você não falar, se você não... Sabe por que eu perguntei aqui no início se tinha alguém sentindo alguma coisa? Para a gente orar e ser curado, meu irmão. Orar e exercitar a nossa fé. Por exemplo, eu costumo dizer que Deus me usa muito com o dom de cura. E se tiver com dor de cabeça, qualquer dor, pode vir orar, eu oro e você vai ser curado, em nome de Jesus. Mas já tem pessoas que têm um dom de milagres, tem outros de maravilha, e eu vou buscar esses. Eu não sei quanto a você, mas precisamos buscar, porque você não sabe quando você vai precisar, porque enquanto está acontecendo com o outro, dá para ir levando. E quando acontecer com alguém do seu lado, a pessoa, você está dentro de casa e você precisar de orar por alguém da sua família, você tem que buscar alguém, tenha fé, ore e ponha as suas mãos e use a compaixão. A partir de hoje, seja compassivo como o Senhor é compassivo. Jesus, ele teve compaixão daquele cego. A história dele estava acabada para a sociedade, mas para Jesus não. A história de muitas pessoas pode estar acabada, mas para Jesus não. E como é que Jesus vai agir aqui nessa terra se eu e você não entender isso? É eu e você, é você Jefferson, é você Cleiton, é Raquel, é Nádia, é Robson, é nós que temos que transmitir essa compaixão, porque as pessoas vão olhar para nós e vai ver Jesus em nossas vidas. Então preste atenção em tudo o que acontece aqui na igreja, um versículo, guarde no seu coração, porque você vai precisar. Raquel contou aqui, ela precisou, ela lembrou da última mensagem que foi pregada aqui, ela nem lembra o que foi que meu tio pregou, mas ela lembrou o versículo, estava marcado aí, e rolou uma conversa na escola, e aí do nada ela lembrou, e justamente essa conversa sobre cristão, e aí, Robson, a filha do teu amigo disse que a única coisa que impede ela de entrar na religião é porque ela ainda gosta de fazer algumas coisas e a religião não pode. Olha Deus trabalhando. Ela que impede ela entrar na religião. Achei risada disso. E aí Raquel precisou, ela lembrou dessa história, né? E falaram sobre tatuagem, falaram sobre... A Raquel lembrou, olha jovens, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, tudo, façam tudo, mas o Senhor trará conta. Você vai prestar conta do que você vai fazer, tudo, seja de bom ou de mal. Olha o versículo.
Mas se perguntar o que foi pregado, eu já não lembro, tu lembra? Mas a palavra lembrou. Então que essa palavra fique em nosso coração, que você possa lembrar da compaixão. Agora também, né? Não vá também, né? Vai ver qualquer mendigo na rua agora e senta para, né? Você tem que ter uma cautela, né? Se o Senhor mandar. Enfim, o Espírito Santo vai te direcionar, né? O que você deve fazer, que se Deus mandar, vá. Amém? Entenderam? A compaixão do Senhor. E eu tenho usado isso, irmãos, na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, no trato com meus filhos. Eu uso a compaixão com Douglas, eu uso a compaixão com Felipe, eu uso a compaixão com Raquel, com Dai, ela usa comigo. Porque senão, hein, Robson, tem que usar a compaixão com Nádia, Nádia tem que usar a compaixão com você, e por aí vai. É família, é um colocando no lugar do outro. Fulano está cansado, né? Eu vou ajudar. Não deixa carregar sozinho não, minha pressão. Teve compaixão de nós hoje. E eu fiquei com a pena dele, né? Eu sou meio bobo, né? Eu fiquei com pena do bichinho todo molhado. Olhou assim, eu vou ir pra casa. Tava com fome. Porque nem o pão sobrou, Raquel comeu o pão todo, Raquel. Misericórdia. Mas vamos orar por Raquel. E assim, eu quero que vocês aplaudam, porque Cleiton conseguiu chegar no final hoje da escola bíblica dominical. Vamos aplaudir. É sério, vamos aplaudir aí. É o esforço. É o começo. Eu falei para ele que eu era conhecido como o irmão Atrasildo, sabe? Você sabia que antigamente a gente recebia o nome de acordo com um acontecimento quando você nascia? Você sabia disso? Que o povo de Israel colocava o nome de acordo. Fulano, que nem Jacó, saiu meio que grudado, aí o Jacó, Esaú, porque então tinha um significado. A pessoa, se fosse assim hoje, então se fosse assim, meu nome seria Atrasildo, porque só chegava atrasado. E eu era referência. As pessoas falavam, quando falavam em referência de atraso, usava meu nome, rapaz, eu ficava com a raiva. Aí quando eu tentava me esforçar, né, para chegar mais cedo, eu disse, chegou cedo hoje, hein? Aquilo me dava um ódio. Eu tô me esforçando, então. Parabéns, Cleiton, porque venceu o sono. Tanto é que eu fiquei tão feliz que eu dei um resumo ainda da escola dominical, porque chegou realmente no amém. Mas veio, já Jefferson, né? Jefferson foi vencido pelo sono. Eu tô meio estressado. Tô sem energia. Eu pensei que ele falou que tava sem energia. Tá vendo que não foi só eu? Não, mas tá certo, você entendeu? Eu que entendi errado. Eu entendi que foi. Eu entendi que ele disse assim, que ele estava sem energia, sem forças para vir. Eu falei, por isso que assim como o sol nasce, as misericórdias se renovam tudo, eu dei logo um versículo para ele. Aí quando foi hoje, daí não, tá sem energia na casa do bichinho. Alguém fez gato lá. Mas ele estava estressado porque estava sem internet, essa é a verdade. Não? É só isso não, né? Vamos colocar de pé, vamos orar por Raquel. Quer de pé aí, Kel? Trouxe bolo hoje, Kel? O bolo tá aí no carro, Nádia? Rapaz. De quem? Essa antes do mês. Quem é que tá nesse mês? Só Kel mesmo. Felipe, aumenta trazer Felipe aqui. Felipe vai estar no trabalho lá na de segurança. Todo surtia, de domingo a domingo. Ele é segurança. Aí fica apitando com aquela moto. Dentro ali dentro do. Prato do Flamengo, esse lugar ali. Ele é o policial do apito. É o guardinha. Aí quando volta, minha filha, nós vai rodar iFood, só o sangue de Jesus. Eu falei, você devia morar nos Estados Unidos, você estava rico já. E aí, setembro, outubro, tem a pastora. Em outubro. Quem é que tem mais em outubro aqui? Eu em novembro. Raquel em dezembro. Cleito já passou. Jefferson já passou. Foi em maio, acho que foi. A gente vai comemorar amanhã também, já atrasado. Quinta-feira Pronto, vamos fazer um bolinho. Quem vai providenciar aí, vou botar uns R$5 lá, Nádia, pra você comprar um presente pra... R$2,50 um presente pra